Você já se perguntou por que os carros de antigamente pareciam indestrutíveis, enquanto os de hoje parecem feitos para quebrar? Talvez você tenha ouvido alguém dizer que carro bom era o de antigamente, que os de hoje são tudo de plástico, ou que hoje em dia, qualquer batidinha já acaba com o carro. Mas e se isso não for apenas nostalgia de tempos passados? E se de fato as coisas forem feitas para não durar tanto assim? Essa ideia, que parece uma teoria da conspiração, tem nome: obsolescência programada. E ela está presente em praticamente tudo à nossa volta, mas talvez em nenhum lugar ela seja tão sentida quanto no mundo dos automóveis. Você já se perguntou por que os carros de antigamente pareciam indestrutíveis, enquanto os de hoje parecem feitos para quebrar? Talvez você tenha ouvido alguém dizer que carro bom era o de antigamente, que os de hoje são tudo de plástico, ou que hoje em dia qualquer batidinha já acaba com o carro. Mas e se isso não for apenas nostalgia de tempos passados? Imagine uma fábrica de carros na década de 1970. O objetivo era simples: produzir um carro resistente, confiável e que durasse o máximo possível. Os materiais usados eram pesados, as estruturas reforçadas e os componentes internos projetados para suportar décadas de uso. Agora avance para os dias atuais. Os carros estão mais leves, mais modernos, cheios de tecnologia e, curiosamente, parecem envelhecer mais rápido. Coincidência? Não exatamente. Hoje, desde o momento em que um carro é desenhado, há uma equação sendo feita nos bastidores. Não apenas sobre eficiência, custo e segurança, mas também sobre algo menos discutido: quanto tempo ele deve durar antes de você precisar substituí-lo. E essa decisão não é tomada ao acaso. A indústria automobilística, como qualquer outra, precisa se manter girando. Isso significa que, se todo mundo comprasse um carro e o mantivesse funcionando por 30 ou 40 anos, as montadoras teriam um problema sério: falta de consumidores. Para evitar isso, o próprio ciclo de vida dos veículos passou a ser cuidadosamente planejado. Os materiais usados são mais leves, o que pode ser benéfico em termos de economia de combustível e impacto ambiental. Mas também são mais frágeis. Alguns componentes críticos, como sensores eletrônicos, módulos de controle e até sistemas de ignição, são feitos com uma vida útil estimada. Nada ali é eterno. Na verdade, nada ali foi feito para ser eterno. Mas por que isso não soa tão absurdo como deveria? Porque, de certa forma, nós aceitamos esse jogo. O marketing nos ensinou a desejar o novo. A cada 2 anos, um carro totalmente reformulado é lançado. Design mais agressivo, painel digital, comandos por voz, integração com smartphones, direção semi-autônoma. Mesmo que o seu carro atual esteja funcionando perfeitamente, a ideia de que ele está defasado começa a incomodar. E é aí que a obsolescência programada se disfarça de inovação. Claro, nem tudo é maldade da indústria. Parte dessa mudança tem a ver com avanços reais. Antigamente, a prioridade era a resistência da estrutura. Hoje, é a segurança do ocupante. Em caso de acidente, os carros modernos são feitos para deformar, absorver o impacto e preservar a vida de quem está dentro. Isso significa que, mesmo em uma colisão leve, o carro pode parecer muito danificado. Mas essa deformação é parte do projeto, não um defeito. O que antes era sinônimo de resistência, como chassis rígidos e chapas espessas, hoje pode representar perigo, pois transfere o impacto diretamente ao corpo humano. Além disso, os motores estão mais eficientes, a aerodinâmica foi aperfeiçoada e as emissões de poluentes foram drasticamente reduzidas. Há um ganho ambiental nisso. Um carro que consome menos combustível e emite menos gases poluentes contribui para um mundo menos tóxico.
Mas esses ganhos têm um preço. Componentes mais sofisticados são também mais caros, mais delicados e mais difíceis de reparar. A complexidade dos veículos modernos afastou o mecânico de bairro e aproximou os centros técnicos das concessionárias. Com isso, a manutenção também se tornou uma fonte contínua de receita. Outro ponto é o uso de plásticos e ligas metálicas leves na composição dos carros atuais. Essas escolhas reduzem o peso total, melhoram o desempenho e diminuem o consumo. Mas também diminuem a durabilidade estrutural a longo prazo. Em regiões onde as estradas são ruins ou onde o clima é severo, esse tipo de construção sofre mais desgaste. Em comparação com os carros antigos, que sobreviviam a décadas de uso pesado, os modelos modernos exigem cuidados mais frequentes e, muitas vezes, peças de substituição que não são baratas. Agora pense em todos os sensores e sistemas eletrônicos embarcados: controle de estabilidade, assistente de faixa, piloto automático adaptativo, infotainment com conexão 5G, alertas por inteligência artificial. Tudo isso depende de um ecossistema tecnológico que, como todo sistema eletrônico, tem vida útil limitada. Diferente de peças mecânicas, que podiam ser consertadas ou substituídas facilmente, os sistemas eletrônicos muitas vezes não permitem conserto. Quebrou? Substitui-se o módulo inteiro, e o preço disso costuma ser tão alto que, muitas vezes, o reparo não compensa. Resultado: você troca de carro. Mas há algo ainda mais sutil acontecendo. O design dos carros modernos é pensado para dificultar o acesso a componentes internos. Trocar uma lâmpada, substituir uma bateria ou até acessar o motor pode exigir ferramentas especiais ou mão de obra especializada. Isso também é uma forma de obsolescência. Não porque a peça quebra propositalmente, mas porque o custo e a dificuldade de consertar a tornam praticamente descartável. E enquanto isso, nos bastidores, grandes empresas monitoram seus veículos. Sim, os carros conectados enviam dados constantemente para os fabricantes. Eles sabem como você dirige, onde você costuma ir, com que frequência freia ou acelera. Essas informações ajudam a prever falhas, melhorar produtos, mas também a te empurrar para a troca quando acharem conveniente. Essa realidade é ainda mais impactante quando olhamos para a evolução da cultura automotiva. O carro, que já foi um símbolo de liberdade e longevidade, hoje é tratado como um produto de curto prazo. Antigamente, era comum ouvir histórias de pais que passavam seus carros para os filhos e depois para os netos. Hoje, pensar em manter o mesmo veículo por 20 ou 30 anos soa quase impossível. Mas a pergunta que fica é: isso é realmente um problema? Ou apenas uma consequência natural da evolução tecnológica? A resposta, como tudo na vida, está no equilíbrio. É verdade que os carros modernos salvam mais vidas em acidentes, são mais eficientes e menos poluentes. Mas também é verdade que poderiam durar mais, ser mais acessíveis à manutenção e menos dependentes de um ciclo constante de substituição. A obsolescência programada, quando usada em excesso, não só prejudica o consumidor, como gera uma montanha de lixo eletrônico e automotivo, um problema ambiental ainda pouco discutido. E no fim das contas, o que nos faz trocar de carro? Um defeito real? Ou a simples sensação de que ele já não parece novo o suficiente? Talvez a indústria já tenha entendido que, mais do que fabricar carros, o importante é fabricar desejo. Mas será que esse desejo é nosso? Ou foi implantado? Se antigamente a longevidade de um carro era motivo de orgulho, hoje ela pode ser vista como um entrave ao consumo. Isso muda completamente o modo como a indústria opera.
e também a forma como nos relacionamos com aquilo que compramos. A lógica de produção atual está baseada na ideia de que tudo deve ser substituível, desde um componente eletrônico até o próprio veículo inteiro. Não se trata mais apenas de vender um carro, mas de manter o consumidor em um ciclo constante de desejo, compra e descarte. Esse ciclo gera impactos profundos, não apenas no bolso do consumidor, mas também no meio ambiente. A cada carro descartado precocemente, toneladas de materiais são desperdiçadas. Muitos deles não são biodegradáveis, nem fáceis de reciclar. Motores, baterias, peças eletrônicas. Todos esses componentes possuem resíduos tóxicos e exigem processos industriais complexos para serem reaproveitados. O aumento do volume de veículos descartados, somado ao ritmo acelerado da produção, contribui para um problema ambiental silencioso, mas crescente. Por trás dessa lógica está um modelo econômico que premia o crescimento contínuo, mesmo que isso signifique reduzir a vida útil dos produtos. Produzir menos e com maior durabilidade pode parecer sensato do ponto de vista ecológico, mas não necessariamente do ponto de vista das empresas. O lucro, neste caso, não está em vender um carro para durar, mas em vender vários ao longo de poucos anos. E como esse sistema se mantém? A resposta está no design, na publicidade, na tecnologia embarcada e até mesmo nas legislações. Muitos países adotam políticas de incentivo para a renovação da frota, sob a justificativa de segurança e eficiência energética. É verdade que veículos mais novos poluem menos e oferecem melhores condições de proteção aos ocupantes. Mas também é verdade que essas políticas estimulam o descarte prematuro de veículos ainda funcionais. Do ponto de vista do design, a obsolescência programada se manifesta na forma como os carros são construídos para parecerem rapidamente antiquados. Basta uma mudança no formato dos faróis, um novo padrão de grade frontal, uma leve alteração no painel interno, e pronto, o carro do ano passado já parece velho. Essa percepção visual de desatualização mexe com o desejo de quem consome e faz com que o novo modelo pareça sempre mais atraente, mesmo que as mudanças reais sejam mínimas. Há também a questão do software. Os veículos modernos são cada vez mais dependentes de atualizações digitais, sistemas de navegação, controle de tração, gerenciamento do motor, segurança ativa, tudo é gerido por código. E quando o software para de receber atualizações ou se torna incompatível com as versões mais novas, o carro começa a dar sinais de cansaço, mesmo que mecanicamente ainda esteja perfeito. Em alguns casos, o carro pode funcionar normalmente, mas o sistema multimídia fica obsoleto, as funções de conectividade deixam de operar, e o usuário sente que está dirigindo algo desatualizado. Essa sensação de desatualização não é acidental. Ela é cuidadosamente construída. Desde o surgimento dos carros conectados, a indústria encontrou uma nova forma de manter o consumidor próximo, não apenas pelo hardware, mas pelo ecossistema digital. Assim como em smartphones e computadores, os carros passaram a ser dispositivos inteligentes com data de validade implícita. Mas o que isso diz sobre nós como sociedade? Talvez que aprendemos a aceitar que as coisas tenham prazo de validade, não porque deixaram de funcionar, mas porque deixaram de parecer novas. Essa mudança de percepção transforma completamente a nossa relação com os bens materiais. Em vez de valorizar a durabilidade, passamos a valorizar a novidade. Em vez de consertar, preferimos substituir. E com isso, a lógica do desperdício se perpetua. Ainda assim, existem contrapontos importantes. Um deles está na engenharia de segurança veicular. Como mencionamos antes,
Os carros modernos são projetados para absorver impactos de maneira eficiente, protegendo o corpo humano. Isso exige estruturas que se deformam propositalmente em colisões, evitando que a força seja transferida diretamente para o motorista e os passageiros. A rigidez dos veículos antigos, que tanto se elogia, pode ter sido fatal em muitos casos. O progresso técnico nessa área é inegável e salva milhares de vidas todos os anos. Outro ponto positivo está na eficiência energética. A substituição de materiais pesados por ligas leves, o uso de alumínio, plástico reforçado e outros compostos modernos permite criar carros mais econômicos, com menor consumo de combustível e emissões reduzidas. Isso tem um impacto direto no meio ambiente, reduzindo a poluição atmosférica e o aquecimento global. Mas esse mesmo avanço técnico poderia, em tese, coexistir com maior durabilidade. O que impede isso é o modelo econômico vigente, que recompensa o giro rápido de mercadorias. E aqui voltamos à questão central. Será que estamos, como consumidores, preparados para mudar essa lógica? Movimentos de reparo e reutilização têm ganhado força ao redor do mundo. Grupos de entusiastas, oficinas independentes e até algumas marcas começaram a estimular a longevidade de seus veículos. Algumas montadoras oferecem programas de restauração, manuais técnicos abertos e até fornecimento de peças para modelos antigos. Isso pode ser o início de uma mudança cultural mais profunda, na qual a durabilidade volta a ser vista como um valor, não como um problema. Além disso, a transição para veículos elétricos traz novas perguntas. As baterias de lítio, por exemplo, têm vida útil limitada. Quando chegam ao fim, a substituição é cara e muitas vezes inviável. Será que estamos entrando em uma nova era da obsolescência, agora impulsionada pela eletrificação? Há ainda a questão da legislação. Alguns países começam a discutir leis que proíbem práticas de obsolescência programada, exigem maior durabilidade nos produtos e garantem o direito ao reparo. Essas iniciativas podem influenciar diretamente o setor automotivo, obrigando montadoras a repensar seus ciclos de produção e pós-venda. Mas essas mudanças dependem de pressão social, conscientização e, sobretudo, de uma mudança na mentalidade coletiva. Em última instância, a durabilidade de um carro não depende apenas de como ele foi feito, mas de como ele é tratado. Um veículo bem cuidado, com manutenção adequada e uso consciente, pode durar décadas. Mas, para isso, o consumidor precisa ter acesso à informação, peças acessíveis, mão de obra especializada e vontade de manter o que já possui, em vez de desejar o próximo modelo que aparece na vitrine. A obsolescência programada não é apenas uma estratégia industrial. Ela também é um reflexo de nossas escolhas, expectativas e prioridades. Se quisermos veículos mais duráveis, eficientes e sustentáveis, talvez tenhamos que começar mudando a forma como enxergamos o valor das coisas. Nem sempre o que é novo é melhor. No fim das contas, o futuro do automóvel pode ser mais inteligente, mais limpo e até mais conectado. Mas a pergunta que fica é: será também mais durável? Ou continuaremos presos ao ciclo de compra e descarte, embalados pela ilusão da novidade eterna? A resposta, como sempre, depende de nós.